Tarde, eu sou o Carlos Yuri Gonçalves, do curso de Agronomia de Dois Vizinhos. Hoje nós iremos falar sobre as plantas de cobertura pré-trigo. Mas antes disso, a gente tem que falar de onde veio as plantas de cobertura, como foi a adotação desse sistema. Na década de 70, no estado do Paraná, procurava-se meios de melhorar o plantio, onde você não tivesse a remoção do solo, mas sim algo que deixasse. Um dos grandes benefícios das plantas de cobertura é a supressão de plantas daninhas. Como a gente pode estar vendo aqui, a grande massa que ela propõe de massa orgânica, né? E, e toda a parte de mineralização da matéria que está por baixo. A gente tem um solo com alto teor de umidade, bem estável e um grande fixador de carbono diante das plantas. Agora vamos falar um pouquinho das opções que a gente tem de plantas que podem ser utilizadas na pré-cobertura, né, do pré-trigo. Aqui a gente tem como uma das opções a ervilhaca, que é uma ótima fixadora de nitrogênio, além de ajudar bastante na fertilidade do solo, e também é uma leguminosa de alto impacto. Agora vamos falar um pouquinho do nabo forrageiro, que é uma ótima opção para pré-cobertura, né? Ele é ótimo para reciclar nutrientes e descompactar o solo, além de ser tolerante à seca e o muito frio, né? E principalmente nessas épocas do inverno, né? Onde a gente ocorre muitas geadas. Então, ele é uma excelente pré-cobertura. Agora estamos aqui na área experimental da fazenda, na área onde o professor Paulo César trabalha com plantas de cobertura e mix. Na área hoje está implementado um mix de cobertura. Alguns meses atrás, vou deixar as filmagens, estava o trigo morisco. O trigo morisco é uma excelente cobertura para o solo, principalmente para solos que são bastante pobres e com alta taxa de metais pesados. Além de ser uma ótima cobertura, principalmente para a infestação de daninhos, além de ser uma cobertura bem fechada, ajuda na infestação. Estamos no laboratório de controle biológico para falar de alguns malefícios das plantas de cobertura pré-trigo. Aqui a gente está com um exemplar, a planta de nabo forrageiro. A planta de nabo forrageiro atinge seu período de floração muito cedo, que isso pode acarreta uma grande dispersão de sementes, que pode ocasionar um aumento no banco de sementes do solo, e também, se um mau manejo, pode acarretar em plantas, virar uma planta daninha, e que isso não é o que se procura, né? Então tem que haver um manejo adequado para cada. Sobre fatores fitossanitários de semente, a gente tem aqui as sementes de nabo forrageiro, e é o que a gente vê nessas sementes. Uma grande quantidade de estruturas de resistências do Sclerotinia sclerotiorm, mais conhecido como mofo branco, o que acarreta isso no plantio de plantas de cobertura pré-trigo, e uma alta dispersão de sementes, né, de viáveis e não viáveis, e de um patógeno que pode ocorrer na cultura seguinte quanto nela mesma, acarretando prejuízos à safra. Agora a gente está aqui no laboratório de solo. A gente vai falar um pouquinho do experimento do professor Paulo César, onde ele trabalha com as plantas, né, de cobertura, do experimento de inverno. A gente vai trazer a bolsista dele para estar falando um pouquinho do experimento e estar passando para a gente um pouquinho dos dados que foram coletados e também dados que tem de 10 anos que foram coletados, para estar passando qual foram as plantas de cobertura que tiveram maior desempenho, maior valor de matéria seca. Então, a gente vai estar passando isso. Então, pessoal, esse é o croquis do experimento de inverno.
ele conta com 3 blocos, 1, 2 e o terceiro, aonde no plantio do milho da safra, nós espalhamos nos blocos aqui 0N, 180N e 90N. Como o nitrogênio fica no solo, a ureia, né, no caso, ele fica no solo, então ele afeta as plantas de cobertura também. Como eu posso mostrar para vocês, na aveia, ervilhaca e nabo, aqui, foi onde teve maior desempenho. Essa tabela foi feita para a reunião paranaense de solos, e aqui a gente mostra a média dos experimentos, onde a aveia, ervilhaca e nabo foram os melhores em desempenho. Na matéria seca, miligramas por hectare, onde apresentou 5,2 miligramas por hectare. Já o segundo foi a aveia e ervilhaca, onde apresentou 5,1, né, bem semelhante. Também somente a aveia, 4,8. Como eles foram parecidos, então foi usado o teste de Scott-Knott, onde ele foi representado como a letra A, onde existe semelhança entre os resultados do experimento. Então, podemos concluir que os mix de cobertura, aveia, ervilhaca e nabo, aveia e ervilhaca e a aveia, mostraram maior desempenho significativamente em relação às plantas de cobertura solteiras. Apenas a aveia apresentou um desempenho semelhante ao mix, devido à sua alta densidade por metro quadrado. Agradeço a atenção.